Fala galera, beleza? A ideia aqui hoje é a gente conversar a respeito da história da República Democrática no Brasil, né? Desse período que vai do final aí de 1945, após a chamada Era Vargas, até o golpe militar de 1964. E também nessa aula, principalmente, a gente vai abordar o primeiro desses governos aqui na República Democrática, que é o governo Dutra. Então bora lá, primeiro fazendo um preâmbulo geral aqui a respeito desse período, né? O período aqui da República Democrática. Vocês vão perceber que em alguns livros didáticos, alguns sites de educação, esse período que compreende de 45 a 64, alguns até vão colocar 46 a 64, muitas das vezes é chamado de República Populista ou de período populista. Eu não gosto muito de utilizar esse termo para descrever esse período, porque eu acho que o conceito de populismo, muitas das vezes, ele é mal aplicado. Nesse caso aqui, a gente está falando de governos muito diferentes, né? Está falando aqui do governo Dutra, por exemplo, que não é um governo populista. Nós vamos ter também o governo Vargas, né? A volta do Vargas. Depois do seu suicídio, teremos aí o governo curto do Café Filho, que era o vice do Vargas, que vai assumir num momento extremamente delicado e que talvez a gente também não poderia apontá-lo como populista. Aí a gente tem o governo do JK, e né, os anos do governo JK serão um período aí de muito desenvolvimento na área da infraestrutura no Brasil, né? A gente vai ver o plano de metas aí do JK, que a gente já tem até aula no canal. Posteriormente ao governo JK, teremos aí Jânio Quadros, esse era chamado um populista de direita, que vai ficar pouquíssimo tempo no governo também, em torno de 6 meses, e aí ele vai renunciar. O seu vice assume num período muito conturbado, né, João Goulart, até a gente ter o golpe civil-militar de 1964, finalizando então o período da República Democrática. Então, para começo de conversa, já é problemático descrever como populista todos esses governos aqui, né? É você trazer um grau de homogeneidade muito acentuada para um período extenso, né? E que na minha perspectiva não há. Além do mais, essa ideia de populismo, ela geralmente era lançada pelos economistas políticos liberais, né, com a ideia de que o povo estava sendo enganado a respeito de seus interesses, como se o povo fosse um sujeito passivo que aceitasse todas as coisas, que não fosse constituído de racionalidade, de planejamento, de cálculo também para fazer, sei lá, para votar, enfim, para exercer a sua cidadania. Então, também por isso eu acho complicado utilizar esse conceito de populismo aqui. Então, assim, tem que ser situações muito específicas, contextos muito ali definidos para a gente utilizar de fato esse conceito. Mas se vocês se depararem aí com o título desse período, como República Populista, não se estranhem que é comum aparecer dessa forma. A chamada República Democrática, que eu acho, né, um termo aqui mais adequado para tratar esse período. E por que República Democrática? Porque embora tivéssemos aí uma parca democracia durante a Primeira República ou República Velha, ali nós sabemos que os mecanismos utilizados para fraudar as eleições ou para garantir a continuidade das velhas elites oligárquicas no poder eram muito expressivos, muito fortes, então era uma democracia bastante capenga. Além do mais, né, muitas pessoas vão acabar sendo aí impedidas de votar por uma série de razões, uma série de motivos, entre os quais estava a ideia principalmente do analfabetismo. Então era uma população que vivia no campo predominantemente aí na Primeira República e era uma população predominantemente analfabeta. Em torno aí de 3 a 7% vai votar só nesse período, né? Lá de 1889, quando a gente tem o golpe, né, do exército contra a monarquia, a proclamação da república, até o ano de 1930, quando a gente vai ter a chamada Revolução de 30, liderada por Vargas, né, mas outras forças também de dissidências intraoligárquicas aqui, ou também
chamado por alguns autores de golpe de 1930. Então, para uns vai ser uma revolução, para outros vai ser um golpe, né? Beleza. Durante o período Vargas, a gente já vai ter a instituição de mecanismos aí de fiscalização para as eleições, já tem a criação de uma justiça eleitoral. Então não era mais como funcionavam as eleições aí na época da Primeira República, que era a Câmara dos Deputados, por exemplo, que fiscalizava a eleição para os deputados, né? Não era o Senado, que os organismos do Senado que mesmo fiscalizariam, né, as eleições aí para o Senado. Quando muitas das vezes a função que cumpria aí nas eleições majoritariamente eram os coronéis, né? Os coronéis que organizavam as atas eleitorais. Então, era um esquema bastante complicado, realmente. Só que com Vargas, apesar de ter tido isso, apesar de ter tido essa moralização das eleições, que era uma demanda que aparecia com os grupos tenentistas, Vargas a gente viu aí que vai ser um período aí de exceção, né? Então, em 34 a gente tem a Constituição agora colocada em prática, Vargas vai ser eleito aí o presidente indiretamente, só que logo em 37 já tem um autogolpe, então já tem uma ditadura e não, nesse caso nós não teremos a democracia. Por isso, a gente diz que essa seria a primeira experiência realmente democrática aqui na história do Brasil, esses anos aqui que compreendem 1945 a 1964. Um número maior de pessoas então vai participar das eleições e também vai poder ser votado desta vez aqui. Nós vamos ter aí uma imprensa mais livre, digamos assim, para poder fazer o seu papel, né, o que é demandado. Então, quer dizer, nós vamos ter realmente um período aqui interessante, claro, colocando em perspectiva todos os períodos aí de autoritarismo e ditadura que nós tivemos na história do Brasil até esse momento e que, na verdade, vai ser um hiato, né? Porque 64 para diante a gente tem uma outra ditadura, essa de tipo militar. Mas, beleza, fizemos esse preâmbulo aqui. Vamos ver aí como que vai terminar essa chamada Era Vargas, né? Esse período aqui que Vargas esteve no poder durante tanto tempo, que é a chamada crise do Estado Novo. Estado Novo, nome do regime, né, da ditadura, do período de exceção aqui varguista, que vai dos anos aí de 1937 até o ano de 1945. Então, primeiro, um dos motivos dessa crise do Estado Novo aqui que a gente vai ter vai ser justamente aí um contexto político de fim da Segunda Guerra Mundial, já que o Brasil lutou ao lado dos aliados, lutou ao lado das democracias liberais, né, do Ocidente aqui, e também da União Soviética. Então ficava um pouco estranho essa ideia de estar lutando a favor da democracia contra o totalitarismo, contra o fascismo, e nós termos uma ditadura no Brasil. Então vai haver uma contestação de parte da sociedade, de parte do exército, além do que nós temos também uma outra tese, a tese da Ângela de Castro Gomes, que ela explica que o que houve realmente para determinar o fim do Estado Novo foi que o Vargas se aproximou das massas e isso preocupou os setores mais conservadores, as classes dominantes do Brasil, principalmente grandes empresários e o exército, as forças armadas. Então, nesse caso, eles vão dar um golpe que retirar o Vargas no poder, que teria sido apoiado por eles próprios aí, pelos militares, principalmente em 37. Então, aqui nesse período, nós vamos ter uma transição da ditadura varguista para a democracia. Antes mesmo do Vargas sair do poder, nós vamos ter já o fim da censura à imprensa, então a imprensa começa já a pipocar críticas ao governo, anistia para a maior parte dos presos políticos durante o período aí do regime varguista. Estou falando tudo isso aqui antes do Vargas sair do poder. E logo as eleições também vão ser marcadas para dezembro, eleições para presidente, para deputados, enfim, senadores, é o que a gente tem. Nesse período, a população, a classe trabalhadora em geral, ela vai começar a vincular as conquistas sociais que ela tinha tido durante o Estado Novo, ou na verdade a toda a era Vargas,
a própria figura do presidente, né, da figura aqui do líder, do Getúlio Vargas. Então ela vai fazer essa associação, que tinha sido, na verdade, um projeto de uma propaganda que funcionava, a própria criação da ideia do trabalhismo, que vinculava a ideia da cidadania ao trabalho. Então isso vai surtir algum efeito, algum resultado aqui. É quando surge o movimento queremista. O que é o movimento queremista? Parte da população, principalmente aí da classe trabalhadora, vai reagir a esse movimento que está acontecendo na sociedade de tirar o Vargas do poder. Então eles começam a ficar preocupados com as ações do exército e de parte dos empresários aqui. Então a ideia era que, tudo bem, podemos fazer uma democracia, podemos ter a Constituição, mas que continue com o Vargas, né? Que o Vargas permaneça no poder. Por isso queremos Vargas, né? O movimento queremista tem a ver justamente com isso. Quando viram isso, né, os militares, empresários ficaram muito preocupados com essa situação, pensando que o Vargas tinha, na verdade, arquitetado tudo isso para ficar indefinidamente no poder. Então, aí esses militares, principalmente, vão dar um golpe de Estado, né? Vão retirar o Vargas do poder. Então, aí dessa forma vai terminar o Estado Novo. Vai terminar o Estado Novo com o apoio, o trabalho justamente daqueles militares que antes tinham até mesmo apoiado o Vargas, né? Aqui nessa imagem aqui que a gente está vendo, tem a foto aqui do Eurico Gaspar Dutra de um lado e outro o Góes Monteiro, dois apoiadores aqui do Vargas nesse regime. E serão eles que vão retirá-lo do poder, né? Vai surgir aqui como força também um partido político novo, que é o UDN, logo mais a gente fala sobre ele. Então Vargas é retirado do poder por conta desse medo dele querer fazer alguma manobra e continuar. E aí as eleições então vão acontecer, né? Vão rolar aqui no final de 1945. Aí depois a gente vai ver o que vai rolar nessas eleições, o que vai acontecer de fato. Antes disso, a gente precisa ver aqui que nesse momento de transição já da ditadura varguista para o período da República Democrática, agora a gente já entra no período da República Democrática, novos partidos políticos vão acabar se organizando. Então é o caso, por exemplo, da UDN. A UDN ela nasce como uma frente ampla, críticos a Getúlio Vargas. Era uma frente ampla que congregava não só aí liberais, conservadores, mas até gente de esquerda, tá? Da UDN, por isso esse nome, União Democrática Nacional. Só que pouco a pouco a UDN ela vai perdendo aí as suas pautas mais sociais, mais populares, mais de esquerda e vai ficando cada vez mais conservadora. Conservadores aí nos costumes e liberais na economia. Então a União Democrática Nacional era, na verdade, assim, um dos partidos, um dos redutos de antigos coronéis. Era isso. Então, assim, União Democrática, mas mais ou menos, né? Era um partido, assim, que se assumia um programa tipicamente anti-getulista, anti-varguista, que muitas vezes criticava a CLT, criticava os direitos sociais, dizendo que isso era apenas uma enganação aos trabalhadores, era uma forma de manipular os trabalhadores. A UDN, entre as suas frações aí, vai ter aí os seus partidários que vão dizer que realmente o Vargas era um populista. Então esse próprio conceito de populismo tem um pouco a ver com essa crítica liberal que surge aqui nesse período a respeito disso. Além disso, já que para eles o Getúlio era muito de esquerda, então imaginem aí o comunismo. Então esses caras também vão ser muito anticomunistas, abraçando uma agenda que se colava assim quase que integralmente aos Estados Unidos. Essa é a UDN, um partido que, devido aí às derrotas nas eleições, vai se assumindo cada vez mais golpista e conspiracionista com o passar do tempo aqui na nossa República Democrática. Tem também um outro partido aqui sendo organizado, o PTB. Esse aqui é o partido que foi fundado pelo Vargas, né? Ele é um partido assim que foi fundado em torno do Vargas. Vargas era o grande líder do
PTB. E quem que são os PTBistas aqui? Os PTBistas, muitos deles tiveram participação, por exemplo, no movimento tenentista, então muitos eram militares, mas também parte aqui dessa elite agrária e também de sindicalistas, tá, gente? Então, os sindicalistas também compunham grandemente o PTB. É a força do trabalhismo, tá? É o trabalhismo, então, essa ideologia criada aqui, gestada pelo Getúlio Vargas, que vai ter bastante força e expressão. Eles eram nacionalistas, é engraçado, porque a centro-esquerda aqui nessa época, e até mesmo a esquerda radical, era nacionalista. Então defendiam aí os interesses do Brasil, por exemplo, contra o imperialismo, né, coisa que o PCB vai fazer nessa época aí demais, mas com um discurso fortemente nacional, né, empunhando os símbolos nacionais e tal. Então a gente vai ter aqui o PTB também adotando uma linha nacionalista, defendendo uma intervenção do Estado na economia, tá? Não é intervenção que vai destruir o capitalismo de forma nenhuma. Nós vimos aí na era Vargas que a ideia nunca foi essa, né? Mas sim, a criação de algumas leis sociais aqui para criar uma espécie de conciliação de classes, algo mais ou menos nesse sentido. O PTB hoje talvez um partido que se aproximaria dele, na verdade, assim, essa herança do trabalhismo ela está em disputa. Mas um partido que tenta remontar uma herança do PTB seria o PDT, né, o partido lá do Ciro Gomes. E a gente tem também o que seria aí mais próximo do centrão hoje, que é o PSD. Talvez nem tanto, porque o centrão hoje está muito voltado para a direita e até mesmo para a extrema direita. Mas seria aí o MDB hoje, ou próximo disso, o PSD. Esse aqui não é um partido criado de baixo, né? Se o PTB tem lá suas lideranças sindicalistas, se tem lá um movimento da classe trabalhadora, se tem essa ideia aí vinda também de alguns integrantes do antigo tenentismo e também parte da elite aqui agrária também estava envolvida no PTB. O PSD ele era composto basicamente por essa elite agrária aqui. Eles são, na verdade, aqueles interventores, e boa parte, né, os ex-interventores que o Vargas tinha colocado para mandar nos estados na época aí da era Vargas, né? Então é um partido criado de cima para baixo. Temos dois partidos aqui levemente não, partidos getulistas. Um fortemente getulista, que é o PTB, que é em torno do Vargas mesmo, e temos aqui um levemente getulista, que é o caso do PSD. Tá? Então, antigos interventores de Estado aí, uma elite que era conservadora, só que até que aceitava negociar, não era tão fechado assim como a UDN, com a agenda muito aí conservadora. Então eles possuíam sim uma identificação com o Vargas. E temos aí entre os partidos importantes, é claro, existiam outros partidos, vão surgir partidos menores, aí, por exemplo, o PSP em São Paulo, em torno do Adhemar de Barros, mas eu acho que não vale a pena, né? Os mais importantes, os principais, são esses aqui, é os que vão estar envolvidos nas corridas presidenciais da época ou vão estar envolvidos em dinâmicas políticas e sociais aqui desse período. O PCB é um antigo partidão, é o partido que foi inventado em 1922, lá no contexto do sucesso da Revolução Russa, enfim, chegou no Brasil então. O PCB nessa época, a ideia inicialmente era lutar contra o nazismo e o fascismo. Então, até por conta desse contexto aqui da Segunda Guerra Mundial, o PCB, quando o Luiz Carlos Prestes recebe aí a anistia, ele vai apoiar o Vargas, né? Mesmo tendo o Vargas mandado a sua esposa para os campos de concentração nazista, ao algabenário. Mesmo assim, porque ele entendia que o Vargas teria cumprido um papel importante lá de garantir essas leis sociais para os trabalhadores, enfim, os direitos trabalhistas aqui nesse caso, né? Então aqui nesse momento o PCB não está defendendo uma revolução aberta, direta, violenta, né? Pelo contrário, está adotando aqui uma linha muito mais voltada para a união em torno da contrariedade ao imperialismo exercido pelos Estados Unidos, né, no contexto aqui que já vai finalizando aí a Segunda Guerra Mundial, e também
uma agenda que seria as eleições e participar das eleições pela via pacífica. Então eles vão lançar deputados, enfim, senadores, vereadores, enfim, vão tentar participar de alguma forma dessa política burguesa, né? Da política representativa aqui. Então o PCB entra nessa linha aqui nesse período. Vamos lá ver como que foram as eleições presidenciais que elegeram o sucessor do Vargas, né, já que o Vargas saiu do poder retirado pelos militares. Nessas eleições presidenciais que aconteceram aí em 45, tivemos aí como favoritos a vitória o brigadeiro da Aeronáutica, Eduardo Gomes, concorrendo pela UDN contra o general do Exército Eurico Gaspar Dutra, formando a chapa do PSD-PTB. Então ele era do PSD, mas estava sendo apoiado pelo PTB. O que significa isso? Significa que ele recebia apoio do Vargas. Por mais que ele tenha tirado o Vargas do governo, o Vargas vai dar apoio ao Dutra aqui. O Vargas entendia o seguinte: dentre esses dois aqui que tinham mais chances de vencer, o que poderia conservar as leis sociais, os direitos trabalhistas, seriam o Gaspar Dutra. Então a ideia, eu te apoio, mas desde que você não mexa na CLT, nas leis aqui que foram criadas. O Dutra aceitou e vai receber um apoio muito importante do Vargas, porque assim, ele era extremamente não carismático, o Eurico Gaspar Dutra. Ele era pior que um picolé de chuchu, muito sem graça, não sabia discursar bem, né? Não tinha aquele apelo carismático, político, enfim. Ele era um militar realmente da caserna aqui. Já o Eduardo Gomes era outro militar também. Ele também, digamos assim, não era a pessoa mais carismática do mundo, mas o Eduardo Gomes tinha um amplo apoio da imprensa da época. Então, assim, o Estadão, por exemplo, né, os jornais tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro vão apoiar integralmente aí o Eduardo Gomes, tanto que a sua vitória vai ser dada como certa nessa eleição de 45. Apesar disso, o Dutra é que sai vencedor. Então o Dutra sai vencedor aí com 55% dos votos, muito em função do apoio que o Vargas deu a ele. Sem dúvida foi o fiel da balança aqui nesse caso. Olha que loucura, o Vargas não podia se candidatar a presidente, porque tinha acabado de sair, mas ele podia se candidatar a senador. E ele será candidato a senador e vencerá com uma vitória aí, com uma boa margem expressiva, né? Caso também do Luiz Carlos Prestes, que tinha ganhado a anistia, tinha saído da prisão, se candidatou ao Senado e foi eleito também. O PSD acaba conquistando a maioria aqui das cadeiras no legislativo, né, no parlamento. E o PSD, a UDN, né, esses antigos, né, oligarcas vão ver aí derrotas em seus currais eleitorais, né, em seus lugares aí onde eles tinham expressiva votação em outras épocas, nem em outros contextos. Então, uma charge da época que a gente tem em outubro o Eurico Gaspar Dutra lá mandando o Vargas ir pra rua, né, demitindo ele, ó, o senhor está meio demitido, né, vaza. E em novembro tudo muda no Brasil, né, uma loucura. Tá lá o Dutra de boa e o Vargas está fazendo a maior campanha para a eleição do Eurico Gaspar Dutra, aquele que o demitiu, né, colocou na rua. Bora lá ver o governo então do Eurico Gaspar Dutra, que vai durar de 1946 até 1951. Nesse período, o cargo do presidente, o mandato do presidente durava 5 anos e não 4, como a gente tem aqui. Em resumo, a gente poderia dizer que o governo Dutra ele era liberal, pelo menos na capa, tá? Tem o grau de liberalismo da própria República Democrática, e eu estou falando aqui de um liberalismo político, principalmente, ou seja, possibilidade de ter muitos partidos concorrendo, possibilidade de liberdade de expressão, possibilidade aí da imprensa poder atuar de maneira relativamente livre aqui. Então isso é uma dinâmica própria do funcionamento do Estado liberal, tá, gente? E ele também vai adotar algumas medidas econômicas típicas de um liberalismo, e a gente vai vê-las depois.
Só que assim, apesar de ter essa capa liberal, diversas situações, em diversos contextos, ele vai agir de maneira extremamente autoritária, né? Para alguns autores, até o liberalismo não seria uma contradição com o autoritarismo. Mas se a gente fosse pegar as ideias aí, talvez que são que o liberalismo supostamente defenderia, a gente encontraria uma contradição em termos aqui. Mas ele era um militar, né? E militares aqui, nesse caso, quando estão no governo, não aceitam muito bem as críticas, gente. Isso aí é um tópico que a gente tem aí repetidamente na história da política nacional. Bora lá ver o que está rolando então no governo Dutra. A gente vai ter uma nova Constituição em 46, uma Constituição da Assembleia Constituinte que já tinha sido convocada em 45 mesmo, então para escrever uma nova Constituição. E essa Constituição Federal é o que vai marcar realmente essa característica aqui liberal do formato da configuração política, da estruturação do Estado no Brasil nessa época. Então os três poderes, por exemplo, passam a ser independentes. Lembram lá que na era Vargas, né, os três poderes não eram independentes, né? Pelo contrário, eles meio que se misturavam, né? Buscava assim uma harmonia, algo estranho, né, que remontava a outras constituições aí de regimes autoritários, como o caso aqui da Polônia, né? Então, assim, não era exatamente essa ideia de independência entre os poderes, como pregaria o preceito liberal clássico, né, o executivo, legislativo e judiciário. Então, claro, trabalhando junto, mas ao mesmo tempo também se fiscalizando e cada um na sua esfera de ação. O executivo e o legislativo, ou seja, o que a gente tem aí para escolha de presidente, governador, de prefeito, senador, deputado, vereador, eles vão ser eleitos, escolhidos através de uma votação secreta. Isso é algo muito diferente do que a gente tem na Primeira República, que lá o voto ele era impresso, o voto ele era o voto de cabresto, né? Era um voto que não era secreto, era um voto que as pessoas podiam meio que fiscalizar, saber em quem você estava votando. Aqui não, você tem um voto que é secreto, que não é indireto, você não escolhe alguém para escolher alguém, é um voto direto, você vota diretamente no candidato, e eleições que eram reguladas, que eram fiscalizadas pelos órgãos de controle que vão ser fundados ou criados aí desde a época do Vargas e agora estão fortalecidos nesse regime democrático aqui. O federalismo vai retornar, porque o Vargas lá na sua era de período, enfim, que ele vai mandar, que ele vai dominar aqui na presidência ou na liderança, né, enfim, do país, o federalismo ele tinha sido praticamente estrangulado, ou seja, a autonomia dos estados ela quase que não existia. O Vargas ele tem um ato simbólico lá quando ele inaugura o Estado Novo, que é fazer a queima das bandeiras estaduais para dizer que o Brasil era um só, então não estava dividido pelos seus interesses regionais e que era uma pauta aí desde o tenentismo a gente já tinha isso. Aqui não, no regime democrático e nesse formato liberal aqui os estados e os municípios voltam a ter um grau de autonomia, de independência maior em relação ao poder central, né? Claro, não é total, mas eles vão ter mais autonomia. Liberdade para a imprensa, já até falei, e os direitos sociais dos trabalhadores que tinham sido instituídos lá na era Vargas vão ser preservados pela nova Constituição. Mas aí a gente entra agora nos problemas do governo Dutra. No período aí da chamada Guerra Fria, no contexto da Guerra Fria, a partir de 1947, aí, 2 anos depois da guerra mesmo, a hora que o bicho começa a pegar nesse contexto geopolítico aqui. O Dutra vai acabar rompendo relações diplomáticas com a União Soviética e vai se aliar incondicionalmente aos Estados Unidos. Ele esperava que esse apoio incondicional, ou seja, que abaixando a cabeça para os Estados Unidos, que subjugando os Estados Unidos, ele receberia um apoio financeiro dos americanos, minha gente. Mas esse apoio, adivinha só, é um apoio que não veio, ou pelo menos não veio a quantidade de dinheiro, né, de empréstimos aqui que ele queria. Então, nesse caso, ele vai quase que trocar a nossa autonomia, a nossa possibilidade de escolha aqui para nada praticamente, ou para muito pouco nesse caso. É claro que isso tinha a ver, tinha um fundamento ideológico ligado aí ao exército, às forças armadas no Brasil, né, que recebia realmente
essa tendência aí, ou essa corrente ideológica mesmo, de acordo com a Escola Superior de Guerra aqui, né, que era uma das instituições mais importantes aqui que a gente tem. E por conta de ter se aliado incondicionalmente aos Estados Unidos no contexto de Guerra Fria e ter rompido relações diplomáticas com a União Soviética, o Partido Comunista Brasileiro vai ser declarado ilegal e todos aqueles que tinham sido eleitos para cargos pelo Partido Comunista vão perder os seus mandatos. Por exemplo, lá em São Paulo vai aparecer um cara que tinha ficado na suplência e agora vai virar vereador, chamado Jânio Quadros. Esse cara depois vai virar presidente do Brasil. Ele foi beneficiado por conta dessa lei aqui que vai colocar o Partido Comunista na clandestinidade. E aí o Partido Comunista vai encontrar uma linha diferente daquela via pacífica que estavam defendendo, que era a linha da luta armada. Então eles vão passar a apoiar a luta armada. É um contexto aqui também de repressão a movimentos operários, ao movimento operário, a movimentos sociais. Porque a gente está vivendo a Guerra Fria, então vai haver um medo do sindicalismo. Na verdade, vai ter um medo não só do comunismo, mas é um medo de tudo que estivesse próximo da esquerda. Então, nesse sentido, né, vai ter muita repressão a sindicatos, a movimentos operários, né? Greves aí serão reprimidas com muita força pelo governo Dutra. Então, é aquilo que eu falei, tem um liberalismo aqui, mas também tem um autoritarismo, acaba rolando aqui nesse governo, né, nesse governo aqui do Dutra. Passemos. O liberalismo econômico. Então a gente já falou aqui praticamente desse formato aqui de liberalismo baseado na política. Vimos aqui como a própria Constituição, ela era uma Constituição que a gente pode chamar era liberal, né, do ponto de vista, obviamente, da estruturação do Estado. Mas aí a gente vai ter também algumas ações na esfera econômica do Eurico Gaspar Dutra. Então, primeiro, ele começa a fazer uma série de reduções, né, de cortes de gastos ou de investimentos governamentais que eram a tentativa de controlar as contas públicas, adotando uma agenda de austeridade econômica mesmo, para ver se ele conseguia aí, enfim, controlar a inflação, uma inflação que realmente ele tinha pegado desde a época do governo Vargas aqui no final da Segunda Guerra Mundial. Essa agenda de austeridade econômica ela passava também pelo congelamento de salários. Isso significava que a classe trabalhadora era a mais prejudicada aqui nesse caso. Quer dizer, então os investimentos que o Estado faziam vão ser diminuídos e também os salários então não serão aumentados ou não serão reajustados ao que a gente tem uma inflação. A ideia então de resolver a inflação seria dessa forma, dessa agenda da austeridade e não de outras. Além disso, o Dutra também ele declara fim aí a restrições a importações, ou reduz muitos impostos para importados. Isso significa que o Brasil vai ser inundado por um monte de produtos industrializados vindos sobretudo dos Estados Unidos, minha gente. Então vai chegar de tudo. Aí eu coloquei até algumas imagens aí, Coca-Cola, Toddy, né, televisão, vai chegar uma caralhada de coisas. E é algo, é um processo que muitas vezes se chama de americanização da economia. O Dutra vai passar a ser acusado, passar a ser chamado de entreguista. Ou seja, já está entregando as riquezas nacionais para os Estados Unidos. Porque agora, com o fim das restrições das importações, a redução muito drástica dos impostos, o Brasil, para poder, né, equilibrar suas contas, vai acabar gastando aí reserva de moeda estrangeira que tinha, né, tudo isso devido a esse processo aqui. Ele vai ser acusado de entreguista também porque ele vai começar não, está em processo uma desindustrialização do país. Então, assim, muitas indústrias pequenas vão quebrar. Por quê? Porque antes o Vargas tinha adotado a industrialização por substituição, ou seja, a gente passar a produzir aqui no Brasil aquilo que antes nós importávamos. Só que com o fim das restrições dos impostos,
vão chegar produtos cada vez mais baratos, então fica muito difícil para as indústrias competir com esses produtos que vêm de fora ainda. Com pouquíssimo tempo depois dessa agenda começar a ser aplicada aqui, a inflação começa a voltar e as contas começam a desequilibrar aqui nesse sentido. E aí o Dutra vai tentar fazer uma coisa muito arriscada, né? Que é basicamente voltar atrás nas suas medidas. A gente tem aqui os comerciais da época, da Coca-Cola, do Colgate, não sei se... Ah, não, Colgate existe até hoje, mas na minha época existia um tal de Colinos, era uma outra coisa. Palmolive, olha aí que beleza, né? As propagandas aqui na época. Olha essa da Coca-Cola. Coca-Cola bem gelada possui o dom especial de coroar qualquer reunião mais amigável. Quando se está entre amigos, é um costume agradável o da pausa que refresca com Coca-Cola bem gelada. Engraçado que essa garrafa aí era uma das garrafas maiores que existiam de Coca-Cola, gente. Por isso o nome KS, né, que a gente adota hoje, que é King Size. Você vê, hoje a gente toma aí Coca-Cola de 3 litros, mas isso era uma insanidade para a época, né? Por quê? Porque é um produto que você não pode ficar tomando tanto assim, que causa malefícios, enfim, mas hoje já descontrolou totalmente, né? Então na época beber esse tantinho de Coca-Cola era muito, né? Coca-Cola, então King Size. Vamos lá ver então a tentativa do Dutra resolver um problema que ele mesmo gerou com aquela agenda doida dele lá, aquela agenda de austeridade, uma agenda liberal para um país que talvez não tivesse condições aí, não tivesse tanto desenvolvimento para poder fazer o que ele estava querendo. Então aqui nesse caso o Dutra vai resolver voltar com o Estado interventor, lançando um plano quinquenal, um plano de 5 anos, que ele achava que o outro governo ia continuar, porque já estava no meio que não ia dar para fazer tudo, né? Então essa é uma proposta do keynesianismo, as ideias de John Maynard Keynes, né, aquele economista que atuou, ou pelo menos que as suas ideias, né, atuaram para solidificar o New Deal lá nos Estados Unidos, com a crise de 29, ou seja, o Estado começa a fazer obras, o Estado começa a dar subsídios para produtores, então tudo isso aqui o Estado vai intervindo na economia para tentar resolver a quebradeira, né, que o liberalismo pode ocasionar. Então aqui o Dutra tenta voltar com o Estado interventor através do plano SALT, esse plano quinquenal. Então eram metas para 5 áreas, né? Saúde, se eu não me engano, alimentação, transporte, aliás, ó, tá aqui, saúde, alimentação, transporte e energia. Então é isso. São várias ações que foram planejadas. Então, por exemplo, construiu-se aqui um hospital para os funcionários públicos no Rio de Janeiro, que, se eu não me engano, era o maior hospital da América Latina, né? Eu acho que era esse, Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, né? Era o maior hospital da América Latina mesmo, de fato. Foi construído um hospital no subúrbio de Salvador, e também na área dos transportes a gente tem a conclusão da rodovia Rio-Bahia e uma nova rodovia que ligava Rio de Janeiro a São Paulo. Essa rodovia chamada de rodovia Presidente Dutra. Ela acabou ganhando o nome dele, né? Lá na área da energia, ele vai tentar construir, né? Ele vai começar a construção da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio São Francisco. Mas aí, devido o tá chegando aqui no fim, né? Tá chegando aqui no fim do governo, não ter dinheiro suficiente para bancar todas essas obras, ter aí problemas, né, econômicos drásticos, como a gente viu, acaba que vai faltar recursos para continuar as metas, para cumprir essas metas. Então, muitas metas não serão cumpridas no plano SALT e é um plano que será abandonado praticamente aqui no fim do governo. E tudo isso, todo esse clima difícil aqui enfrentado pelo governo Dutra vai virar uma espécie de cabo eleitoral do Vargas, porque, gente, na próxima aula o Vargas vai voltar. Como dizia ele, vai voltar nos braços do povo agora, eleito democraticamente. Praticamente ele vai dizer, olha, tá vendo? Vocês foram me tirar do poder, agora deu ruim com o governo Dutra.
Mas calma, gente, que eu tô voltando e vou resolver as coisas. Assim então termina o governo Dutra e aí depois vai começar o governo Vargas, mas isso a gente fala numa próxima aula. Valeu, gente. Até.